Essa daqui é mais uma reunião, iniciativa da VPI, o Secov comandando, junto com o Sinduscom, com a Abraenc, com a Elo e também com a FIAB. Essa reunião vai ser importantíssima, que nós vamos receber uma pessoa muito especial, que eu fiquei decorando aqui a tarde inteira o currículo dele, mas eu terminei um livro antes, tá? Que era menos denso. Mas dá um abraço no nosso presidente Basílio Jafé, o Odair Senra, o Ricardo Yazbek, o Marcelo Terra, que está chegando, o Caio Portugal, e boa tarde para todo mundo. Esse nosso especial convidado, Eduardo Tuma, arrumou um tempinho no meio de toda a bagunça que ele está lá, coitado, que não consegue nem respirar, para atender a gente. A nossa área é importantíssima, o pessoal está caprichando para nos ajudar nesse combate dessa crise absurda, tá, Eduardo? E a gente está conseguindo. O currículo dele, olha, é um dos mais extensos e mais importantes que eu vi. É advogado, moleque ainda, 39 anos, né? Obrigado. Na parte acadêmica é de se assustar. Ele é professor... Emílio, é o único que não está na faixa de risco. Então, além disso, né? Porque, Basílio, você tem um currículo acadêmico espetacular, e tem alguns de nós aí, mas com 39 anos, professor doutor pela FMU, tem pós na Sorbonne, doutorando em filosofia, doutor em filosofia do direito, mestre em direito pela PUC, tem extensão universitária pela Harvard. Harvard eu passei lá, sabe? Pelo menos eu tomei um cafezinho no bar lá, viu, Eduardo? Alguma coisinha nós temos em comum. Com 31 anos, o doutor Eduardo Tuma foi vereador. E foi, naquela vez, acabou de chegar com 31 anos, quando alguns de nós ainda estamos na casa dos pais, e foi o parlamentar que mais apresentou e aprovou proposições, só para vocês terem ideia. Ele propôs e comandou 2 CPIs que recuperou para os cofres públicos mais de 2 bilhões. Ele é presidente da Câmara pela segunda vez, uma votação arrebatadora. Tem que mandar para quem isso? Eu queria agradecer muito você, Eduardo, por nos atender, dar os parabéns, e eu queria dizer para os meus amigos associados, para os incorporadores, que todos nós, eu me incluo também, ficamos chorando porque nós não temos políticos à altura. Veja bem que é só a gente procurar. A gente tem, pode não ter a grande maioria, mas tem muitos. E o Eduardo Tuma é um exemplo. Então, eu vou pedir para vocês, na próxima eleição, não para votar nele, mas para raciocinar em quem vocês vão votar. Na hora que vocês pensarem, estudarem e não simplesmente ir lá com raiva de um ou de outro, vocês vão ver que vocês vão encontrar alguns parecidos com o Eduardo Tuma. Eduardo, muito obrigado, tá? O Ricardo Yazbek, que é dos nossos que mais entende de legislação, um estudioso, que nos ajuda muito no Secov, que comanda essa área, ele vai fazer essa intermediação com você, e vou passar a palavra para o nosso presidente Basílio Jafé, depois você passaria para os outros, para o Odair, né, Basílio? Mas para o Basílio cumprimentar todo mundo. Basílio, Emílio, só um detalhe. Eu acabei de receber a ligação que o França não vai poder estar e é o Cetim que vai entrar, mas ele disse que não recebeu. O Edivaldo está aí? Ia falar isso para o Edivaldo agora. Então, Edivaldo, você pode passar? Tá, pode deixar. Antônio, você tem o e-mail dele? Eu pego com a Eunice aqui. Eu te falo já, se desculpe a todos aí, hein? Antônio.P de Paulo, R de Ricardo, E de Ernesto, F de Francisco e antônio.prefi@cetim.com.br. Tá ok, já envio lá. Passa lá para ele entrar. Obrigado. Desculpa, Basílio. Vai lá, Basílio. Ia falar exatamente isso. Obrigado.
Eduardo, não vou me estender, o Emílio já deu as boas-vindas, o importante é o que você vai nos contar. Nós estamos com uma audiência enorme, vamos ter cento e tantas pessoas e todos querendo saber mais detalhes sobre o que você pode nos dizer de pandemia, do nosso setor, urbanismo, aquele PL que você está conduzindo, um PL espetacular que você está conduzindo, e é o que o Emílio disse. Você ainda arrumou tempo para conversar com o mercado imobiliário, com o nosso setor. Estão aqui hoje as 3 entidades, a Abrainc, o Sinduscon e o Secov, para receber você e a gente ter um diálogo produtivo. Então, sem mais delongas, muito obrigado, uma honra você estar conosco, presidente Eduardo, e uma honra dizer presidente Eduardo Tuma. Puxa vida, falamos isso de boca cheia, com muita satisfação. Valeu, obrigado. Obrigado, imagina. Quero comentar o Basílio Jafé, Emílio Callas, o Ricardo Dias-Beck, em nome de quem cumprimenta as entidades aqui representadas, o Secov, o Sinduscon e a Abrainc. A nossa fala, na verdade, uma conversa, mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Eu queria começar, lógico que dizendo desse cenário absolutamente calamitoso, né? Nós estamos diante de uma calamidade, uma pandemia de saúde na cidade. O Covid-19 é uma realidade, infelizmente, no mundo, no país, no estado e na cidade de São Paulo. Notícia triste também é que os números têm crescido e o Basílio fez uma colocação em relação ao grupo de risco. O Brasil parou de aprender com a curva de aprendizagem dos outros países. O Brasil desenvolveu uma própria curva de aprendizagem, porque em São Paulo, por exemplo, quase que metade daqueles que vieram a falecer estão abaixo dos 60 anos, o que é diferente do resto do mundo. Mas, claro que a cidade foi eficaz e responsável, o prefeito foi ágil nas medidas, editou um decreto, o decreto 59.291 de 20 de março de 2020, que estabeleceu não só a calamidade, mas a quarentena na cidade de São Paulo. Isso traz, evidentemente, um cuidado com a saúde, mas vai trazer, vai afetar e de forma bastante drástica também a economia. Aqui, para fazer a primeira ponderação com os amigos, que saúde e economia não são antagonistas. Dizer que uma anda ao lado da outra. Então, o que nós precisamos, e eu como legislador tenho feito na Câmara, é entender como conjugar essas duas grandes áreas. A Câmara fez a sua parte até o momento, nós aprovamos diversas leis que dão resposta ao combate à epidemia na cidade de São Paulo. Vou aqui citar alguns exemplos. Nós transferimos o fundo especial da Câmara de São Paulo, são 38 milhões de reais para a área da saúde, da assistência social. Dialogamos com o Tribunal de Contas do município para a transferência do fundo deles para a prefeitura, mais 10 milhões de reais. Nós aprovamos a desvinculação dos fundos municipais também para investimento na área do Covid, no combate ao Covid aqui na cidade de São Paulo. Essa lei desvinculou quase 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, só em 3 leis nós já tivemos um enfrentamento bastante efetivo, o que permite hoje a Secretaria da Saúde a adotar as medidas como a construção, por exemplo, do hospital de campanha no AMB, no Pacaembu e agora no Ibirapuera. Mas, e aí vou citar aqui com algum carinho, nós aprovamos na semana passada o corte de salário dos vereadores em 30% e o corte das verbas de gabinete em 30%, ou seja, nós fomos até o limite do que é possível como Câmara Municipal para atender a demanda financeira de que o combate ao corona na cidade de São Paulo precisa. Ok, cuidamos de uma parte, cuidamos de uma frente nessa guerra. Agora nós temos que cuidar da outra frente na guerra. Qual é a outra frente? É prestigiar
a economia, não deixar que a crise de saúde vire, já nesse momento de calamidade e depois desse momento da calamidade, uma crise econômica, uma recessão econômica, uma depressão econômica, fundamentalmente na locomotiva do país, que é o Estado e que é a cidade de São Paulo. E aí a gente chega, evidentemente, no setor da construção civil, que é um dos grandes responsáveis, não só pelo recolhimento de tributos, como o ISS, taxas, emolumentos, como também um dos grandes empregadores na nossa cidade. Então, nós temos que cuidar, e aí vamos fazer isso através, claro, de legislação, para que a cidade não venha a ser afetada e talvez entre num processo irreversível depois da epidemia. Eu tenho alguns dados aqui, se vocês me corrigirem depois, eu aceito de bom grado. O setor da construção civil emprega no Brasil como um todo 2 milhões de brasileiros, e de forma direta no Brasil como um todo, evidentemente, né? E de forma indireta, 4 milhões de brasileiros que são empregados no setor da construção civil. Por isso, da importância que é a manutenção do funcionamento desse setor. Daí, a gente entra no que é interesse direto dele na Câmara Municipal. Existem alguns projetos que tramitam na Casa Legislativa da cidade. Vou citar alguns deles. O maior, evidentemente, é a revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo, já nesse momento. E daí nós falamos aqui em vagas de garagem, nós falamos em gabarito, altura dos prédios na cidade, da gente poder adequar, ajustar aquilo que foi feito, no meu entender, de forma não adequada, vou usar a mesma expressão, não adequada na cidade, na gestão passada. Nós temos os projetos de intervenção urbana que tramitam também na Câmara, Água Branca, Leopoldina, Vila Lobos, Pacaembu, do Tucuruvi, Freguesia do Ó, dentre outros tantos projetos. A Câmara, e aí isso é iniciativa do Executivo. Existem projetos de iniciativa dos vereadores, do Legislativo, como é um projeto meu, e inclusive por orientação dos amigos, que foi dada entrada, que é a obrigatoriedade de inspeção e manutenção periódica nas edificações de São Paulo. Esse projeto está tramitando, ele muito provavelmente deve ganhar algum maior destaque nas próximas semanas, talvez esse não tanto interesse quanto esses outros dois que eu vou mencionar agora, né, que são projetos de lei também de minha autoria, que seguem, evidentemente, aquele quarteto de leis que todos conhecem, o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras e a Lei da Anistia, que também já foi votada na Câmara. Esses projetos meus tratam de licença e tratam de uso e ocupação do solo. O projeto de lei 224 de 2020, ele se refere exclusivamente a licenças de uso e ocupação do solo e as suas validades. Eu quero aqui, de imediato, trazer também ao conhecimento de vocês, que eu acho que já foi, já deve ser, mas eu vou reforçar, que eu consegui, não somente no meu projeto 224, que eu acabei de mencionar a vocês, fazer uma emenda ao projeto de lei que foi aprovado na tarde de ontem da Câmara Municipal. Então, nós aprovamos na tarde de ontem um projeto coletivo da Câmara que trata de medidas, mais uma vez, de saúde e de assistência social e medidas também anticíclicas na cidade, vislumbrando, inclusive, por exemplo, a suspensão dos prazos administrativos que a Prefeitura aplicou, e aí você tem uma certa dificuldade na burocracia. Então, vou ser mais claro e eu vou passar a informar vocês o que foi aprovado ontem, que dialoga com o meu projeto de lei 224 de 2020. Então, o artigo 16 do projeto 260 de 2020, que foi aprovado em última
discussão e última votação, que foi encaminhado ao prefeito para sanção, ele diz o seguinte: ficam prorrogados os prazos de vigência das licenças já emitidas até a data da publicação dessa lei por mais um ano, bem como as licenças a serem expedidas no período de 6 meses a partir da publicação dessa lei. Parágrafo 1º desse artigo, e eu me permito fazer essa menção específica e técnica porque acho necessário, já que a lei foi aprovada e nós já encaminhamos ontem mesmo a carta de lei. Parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: a prorrogação e a dilação dos prazos são aplicáveis às seguintes licenças: alvará de aprovação, alvará de execução, alvará de aprovação e execução, projeto modificativo, certificado de segurança e alvará de autorização. Aí, nesse alvará de autorização, você tem avanço do tapume sobre o passeio público, avanço de grua sobre o espaço público, instalação de canteiro de obras em imóvel distinto daquele em que a obra for executada, estande de vendas no mesmo local de implantação da obra ou em imóvel distinto daqueles em que a obra está sendo executada, cadastro de equipamentos, manutenção de equipamentos. Aí, o parágrafo 2º, e eu paro por aqui, porque é o que diz o artigo, foi o que nós conseguimos implementar nesse texto de ontem. O parágrafo 2º diz o seguinte: a prorrogação e a dilação de prazos são aplicáveis também às seguintes licenças: alvará auto de licença de funcionamento, alvará de funcionamento local de reunião, para eventos temporários, licença de funcionamento condicionado, e aí essa questão fala mais da reunião em si, não tanto dos locais de reunião em si, não tanto da questão da construção civil. Mas eu gostaria de dar essa boa notícia, porque nós conseguimos, através de uma interlocução com o governo, com o Poder Executivo, implementar já essas medidas. Dependem da sanção do prefeito, mas o diálogo é nesse sentido. Lógico que o meu projeto de lei 224 ele é mais amplo do que isso, mas nós conseguimos extrair dele essa parte que eu acho que é fundamental e já na sua aprovação, que foi na data de ontem. Existe um outro projeto meu, e também não vou falar muito mais do que isso. Existe um outro projeto meu, que é o projeto de lei 225, não o 224, mas sim o 225, que esse sim fala do uso e ocupação do solo e da maximização dos recursos de uso e ocupação no aumento ao potencial construtivo, através, e aí aqui vem as especificidades, do coeficiente de aproveitamento em áreas com limitação e com previsibilidade de aumento, da facilitação do pagamento da outorga onerosa e dos prazos de impostos relativos à transmissão de imóveis e de impostos sobre serviço ao término da obra. Eu vou fazer aqui algumas citações do que diz esse texto de lei, mas para dizer o seguinte: qual é o raciocínio em cima disso? A cidade precisa de medidas anticíclicas. A cidade precisa, por exemplo, da possibilidade de diferimento no pagamento de impostos. Veja, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana, ele diz, como direito de propriedade, na própria Constituição Federal, da possibilidade daquele que é proprietário usufruir desse bem. Se a quarentena impede o uso e o fruto desse bem, não é justo para o pagador de imposto que ele continue arcando com a carga tributária, ao menos que haja um diferimento, um pagamento posterior desse imposto. Quanto à construção civil, a mesma coisa. Nós precisamos ter os mecanismos que liberem a construção para, mais uma vez, impedir que a crise de saúde vire uma crise econômica logo na sequência. O artigo 3º do projeto de lei 225 diz o seguinte: admite-se da outorga onerosa do direito de construir, permitir ao interessado solicitar o parcelamento em até 10 parcelas já emitida para pagamento à vista, permitir a dilação de prazo por 90 dias do pagamento das outorgas onerosas já emitidas e daquelas que forem emitidas nos próximos 60 dias
para o pagamento à vista. Autorizar a emissão do alvará de execução sem a quitação da outorga onerosa, desde que o interessado tenha optado pelo parcelamento após a emissão inicial e esteja em dia com os pagamentos das parcelas. E vou citar aqui uma última especificidade do texto, que fala do desconto de 50% no valor final da outorga onerosa para projetos protocolados nos próximos 12 meses nas macroáreas de urbanização consolidadas e na de qualificação urbana e que se comprometam a iniciar as obras em, no máximo, 12 meses após a emissão do alvará de aprovação. Esse específico inciso, ele serve exatamente para aquecer a economia no momento em que a economia vai estar fria, gelada. Você imagina o seguinte, quem vai ter capital de giro ou capital de investimento depois dessa epidemia? Quem vai se arriscar financeiramente logo depois do término da epidemia? O que a gente tem visto é uma retração em todos os sentidos, desde o grande investidor, desde o grande empreendedor até aquele menor, né, pelo medo do pós-epidemia. Por isso que esse projeto 225, que tem tantos outros dispositivos, vou me permitir parar por aqui, visa atender o setor da construção civil, mas mais do que isso, visa atender e resgatar a economia da nossa capital. Eu não sei se falei pouco, se falei muito, mas acho que falei o suficiente. E meu pai me ensinou algo. Ele falava o seguinte: quando você for falar, o seu discurso tem que ser como um punhal, não como uma espada. A espada, ela é longa e chata. O punhal, ele é curto e incisivo. Então, eu estou fazendo aqui uma fala como um punhal, lembrando o saudoso Renato Tuma, meu pai querido, que amo tanto, deixou um grande vazio, mas quero dar continuidade ao legado e à missão que ele me atribuiu aqui na Terra. Obrigado. Nós também gente. temos saudade dele. Vamos lá, Basílio. Basílio. Obrigado, Emílio. Saudar o Antônio Cetim, conseguiu entrar, ele estava com dificuldade, bom ver você, agora time completo, bacana. O Ricardo vai desenvolver todo esse tema que o Eduardo está nos colocando. Só queria fazer duas observações rápidas. Primeiro, Eduardo, o presidente Eduardo, em nome de todos que estão nos assistindo, em nome de todos os presentes, parabéns pela maravilhosa atitude da Câmara, num projeto assinado pelos 55 vereadores, cortar na carne, como você muito bem falou, e contribuir de verdade, dando uma baita lição para todo o meio político no Brasil. Vocês foram dos primeiros a fazer isso, uma atitude sensacional, e pode ter certeza que você, principalmente, ficou de orelha muito quente, porque seu nome foi muito mencionado em função disso nesses últimos dias. Parabéns de verdade. E segundo, também rapidamente, o projeto, o PL de manutenção, você deu entrada, é espetacular, é uma coisa que vai ser oferecida para a cidade de São Paulo. Como você sabe, nós temos conversado a respeito e está andando muito bem. Nós temos pequenas sugestões de ajustes a serem feitos, como é natural, e aí depois o nosso pessoal fala com a tua assessoria para passar essas sugestões, Claro. para que ele fique super redondo e atenda a São Paulo, que é o que São Paulo precisa. E por último, olha, todos temos saudades do seu pai. Seu pai era um cara espetacular, todos tivemos o privilégio de conhecer, conviver, e era uma pessoa incrível. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Ricardo, você toca? Muito bem. Eduardo, boa tarde, que bom que você está conosco aqui, e eu, coincidentemente, ia mencionar mesmo a grata satisfação que eu tive de conhecer seu pai, o Renato, a gente sempre esteve juntos, e ver o filho dele tão jovem aí presidindo a Câmara Municipal e, faltou falar uma coisa, prefeito de São Paulo, porque o Eduardo tem assumido a prefeitura já mais de uma vez, né? É verdade. Nas licenças do Bruno Covas, o Eduardo tem assumido, como assumiu esses dias aí. Então,
muito bem-vindo. Você colocou uma série de questões aí. Eu queria, em nome de todos, de fato, agradecer esse PL 225, que é o que você entrou, com todos esses itens que você já citou, parte deles que estão lá no projeto da calibragem da lei de zoneamento, ora parado na justiça, suspenso indevidamente, a meu modo de ver, ao nosso modo de ver, indevidamente por um processo judicial que entrou uma entidade de arquitetos, que eu acho um absurdo, entrar para impedir que um projeto de lei seja enviado à Câmara Municipal, que é o local dos representantes do povo eleitos pela população, o parlamento onde se debatem justamente as iniciativas do Executivo e do Legislativo. E o Judiciário o juiz deu a liminar, travando um envio de algo que nem estava pronto ainda. Então, é lamentável e eu creio que esse seu PL, se ele avançar, ele vai restabelecer uma boa parte do que está ali no PL da calibragem. Você citou vários aí, só quero ressaltar a todos. Tem a questão da outorga onerosa, nesses tempos de pandemia, essa dificuldade toda que o Brasil está tendo, nosso setor também está tendo, Eduardo. Nós, por boa visão do prefeito e do governador, as obras da construção civil estão liberadas, estão andando, o que é muito importante para diminuir um pouco o impacto econômico dessa pandemia no Brasil e em São Paulo, né? Mesmo assim, as nossas vendas deram uma derrubada fortíssima. Para você ter uma ideia, de 1 a 20 de abril, numa pesquisa rápida que nós fizemos, caíram 75% as vendas. Nossa. Em março foi 50%, de 1 a 20 de abril, 75% de queda de vendas. Vendas essas que hoje é só por meio digital, né? Os estandes estão fechados, como você sabe, e comprometendo uma categoria muito grande, que são autônomos, que são os corretores de imóveis, que precisam muito de trabalhar para poder sobreviver, precisam vender. Portanto, o seu projeto veio em boa hora para dar um fôlego, um pouco de oxigênio nessas questões de suspensão por 90 dias dos pagamentos da outorga, não é cancelamento, é simples postergação, né? Essa questão importantíssima de os alvarás a serem emitidos nos próximos 12 meses poderão usufruir de um desconto de 50% na outorga, desde que as obras comecem em 12 meses da emissão do alvará de execução. Excelente, eu espero que isso passe para poder ter mais estímulos para mais geração de emprego e mais geração de renda. Mas eu queria só começar, então, por algumas perguntas que já estão vendo, para te perguntar uma coisa, Eduardo, como é que está a operação urbana Água Branca? Projeto esse que já foi votado em primeira votação, só está faltando a segunda, e já cumpriu todo o rito necessário na Câmara Municipal de audiências, estando pronto para votação. Obrigado. Claro, obrigado. Essa é uma pergunta que a gente recebe recorrentemente. As operações urbanas na Câmara são variadas, tem umas 5 ou 6, e nós não estabelecemos qual é a preferência. O prefeito assim não fez, a Câmara também não faz. Mas, para dizer da Água Branca, essa em especial, como ela já avançou bastante no processo legislativo, ela tem pacificada a questão, diferente, por exemplo, da Leopoldina, em que existe uma discussão muito grande, inclusive na região, com as entidades de habitação de interesse social e etc. Mas a Água Branca não. A Água Branca bastante pacificada. A nossa intenção, então, é retomar esse assunto imobiliário, vou chamar assim, e retomar por essa operação urbana que é a Água Branca, num período curto de tempo. A nossa expectativa é que, depois de tratar com essas questões que são emergenciais, e aí muito provavelmente semana que vem a Câmara deve deliberar sobre um projeto de medidas econômicas, que a gente tem chamado de medidas anticíclicas na cidade de São Paulo, como eu disse antes, o diferimento do pagamento de impostos, etc.
aí nós entremos na questão imobiliária, a começar pela operação urbana Água Branca, e que também a gente sente na Câmara que existe ambiente favorável para sua aprovação. Muito bom. Faltou falar também que esse seu projeto, que eu conclamo a todos a conhecerem, esse projeto também tem uma redução do ITBI nesse período aí, como medidas anticíclicas para tentar estimular a economia da cidade. A Operação Água Branca é mais do que importante para o setor, é importante para a cidade, porque ali é uma porção muito significativa ali da cidade e realmente, em aprovando, vai ajudar a desenvolver com melhorias em toda aquela região. Eu quero passar a palavra, então, para o Odair, que está aí, e o Cetim, para suas considerações e alguma pergunta aqui, que eu já estou vendo que tem algumas da plateia. Odair, por favor. Rapidamente, o presidente Tuma, é um prazer realmente essa disponibilidade e o seu projeto de lei realmente tem um conteúdo importante para o setor, para a cidade principalmente, e vou deixar agora as perguntas que talvez tenha muita gente querendo aproveitar. Muito obrigado, Tuma. Obrigado, Odair. Queria também lembrar, antes de passar para o Cetim, Antônio, lembrar, viu, Eduardo, que o Odair, como preside o Sinduscom, o setor tem muito orgulho da nossa ação social, que é o Seconce. O Seconce vai administrar esse hospital de campanha aqui do ginásio de Ibirapuera. Está fazendo a construção, acompanhando junto com a prefeitura. É uma atividade extraordinária que o setor propõe a todos os funcionários da construção civil na cidade e administra alguns outros hospitais também pela cidade. É realmente muito importante esse trabalho que o Seconce faz. Antônio. Aí. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Consigo. Você fechou o microfone. Muito bem, foi sem querer. Agora, tudo bem, presidente Tuma? Tudo bem, graças a Deus, e você, amigo? Tudo bem, obrigado por esse tempo para com a gente. Pena que não seja um café ao vivo. Eu estou diante de um cenário paradisíaco, mas não vejo a hora de sentar na minha escrivaninha. Nós também. Eu ainda tô saindo de casa, fazendo as sessões por força do cargo, mas quero retomar full atividade. Queria agradecer aí ao Basílio pelo convite. Estou representando aqui o França, presidente da Abrainc, não é? E agradecer aí ao Emílio e ao Odair. Ricardo, igualmente, a gente tem trabalhado em conjunto e tem sido muito bom isso, muito produtivo. Eu queria, Tuma, te perguntar o seguinte. Bom, primeiro, obrigado por estar pilotando. Eu fico muito feliz que o presidente da Câmara esteja pilotando um projeto tão importante para o setor, mas eu fico preocupado porque a gente nunca passou por um momento tão estranho como esse. Eu nunca imaginei que quase a totalidade das pequenas, médias e algumas grandes empresas tivessem dificuldade em parar apenas 30 dias. Apesar de que a gente vislumbra aí parar mais 30, 60 adicionais, eu acho que poucas empresas vão conseguir sobreviver a essa barreira. As vendas, de fato, caíram 75%, 80% na minha empresa também. A gente está tocando as obras normalmente, mas eu tenho dito o seguinte: nós estamos construídos para quem? Temos que ter comprador, né? Esse seu projeto é muito, muito importante. Ele contempla alguns tópicos que são de extrema importância para nós e também para o consumidor, porque a gente está cansado de fazer o mesmo produto em lugares semelhantes e a gente precisa dar uma destravada, criar mais terrenos, etc. Daí os eixos previstos serem transformados em ZEUP, em eixos, né? É fundamental. A cota 30 também é muitíssimo importante, porque essas duas coisas, elas fazem a nossa imaginação voar um pouquinho mais. Na verdade, o ideal seria que a gente fosse livre para voar.
que a gente só faz o que o consumidor quer. A gente não faz o que a gente quer porque a gente não faz coisas para a gente faz coisas para o consumidor. E a gente só faz onde o consumidor quer. Então, uma coisa assim, é muito importante que isso seja muito rápido, porque se a gente conseguir viabilizar isso daqui 6 meses, já estamos mortos. A segunda coisa é uma pergunta, aliás, 2 perguntas. Uma, será que tudo isso vai ter a sanção do nosso prefeito? E se tiver a sanção do nosso prefeito, será que o Ministério Público vai entender isso ou vai fazer mais uma vez aquilo que a gente está acostumado a ver? Que a hora que a gente vê o doce na vitrine, a gente não pode mais botar a mão no doce. É isso. Esse projeto especificamente, e esse texto especificamente, ele conta já com, eu não vou dizer aceitação, mas vou dizer aceitação, mesmo porque nós construímos esses pontos especificamente com o Poder Executivo no projeto da lei de revisão de uso e ocupação do solo na cidade. Quer dizer, já estava construído. O problema foi aquilo que o Ricardo mencionou há pouco, ou o Basílio, o Ricardo Basílio, acho que o Ricardo, em relação a algo que a gente entendeu também que foi um pouco invasivo e intruso no processo legislativo, que é impedir o encaminhamento de uma proposta como essa. Então, aqui, para ser mais objetivo e responder claramente, esse texto, eu tenho segurança em dizer que ele tem aceitação no Executivo e que, uma vez aprovado, o Bruno sancionaria. Lógico que um ajuste fino ou outro, mas essas 4 grandes questões aqui mencionadas, elas já têm a essência do Executivo. O importante, talvez, ponderar, Cetim, é o prazo disso, né? Eu acho que mais, assim, o mais urgente ou o mais rápido possível. Agora, quando que é o mais rápido possível? É depois que a epidemia acabar ou é durante a epidemia? A minha tentativa é, depois que, logo após a aprovação desses projetos emergenciais, a gente começa ou volte a discutir os projetos da cidade sem ter a preocupação específica de combate ao coronavírus. E isso deve ser, muito provavelmente, daqui 2, 3 semanas. Sem ter, nós estamos preocupados, todas as medidas necessárias para combater a epidemia, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, nós temos que voltar a atenção para a economia da cidade, e essa é uma das grandes questões. A cidade de São Paulo é uma cidade imobiliária, a questão imobiliária está sempre presente, essa é uma das grandes questões. Então, assim, para ser, e finalizar aqui a minha resposta, o projeto tem a essência, tem a aceitação do Executivo? Tem, não vejo problema, mesmo porque é um texto muito parecido daqueles que eles nos enviariam. Vai ter a sanção do Bruno? Acho difícil não ter. Minha expectativa é que ele tenha a sanção do Bruno. O Ministério Público, eu não respondo pelo Ministério Público, daí é entender e aí dialogar também com eles. Então, é isso. Vamos aprovar o projeto, acho que com a sanção do Bruno, e aí a minha expectativa é que daqui umas 3, no máximo 1 mês, a gente esteja discutindo a questão da Água Branca, o projeto 225 na cidade, até para não deixar a cidade entrar em uma calamidade econômica, saindo da calamidade de saúde. O presidente Eduardo, é difícil chamar de presidente, porque você é muito jovem, mas eu queria colocar uma coisinha importante aqui. Depois claro. A gente gostaria de mandar 2, 3 sugestões, só para deixar claro esse teu PL, porque algumas experiências nos ajudam e nós vamos te passar e você vê, por exemplo, deixar claro o direito de protocolo lá, sabe? Para depois ninguém entrar na justiça. Algumas coisinhas assim que podem deixar alguma dúvida. Eu só queria te ressaltar que a nossa área deu um show de responsabilidade quando conseguiu administrar e tocar as obras com pouquíssimos casos, e eu acho que serve até de prisma para quem quiser colocar alguma coisa boa, porque a gente colocou álcool gel, palestras, médicos, cuidados, e os operários que o pessoal acha que é o pessoal menos favorecido ou menos instruído, eles deram um show
de responsabilidade. Eles estão todos se cuidando, ajudando um ao outro. A gente está, posso falar em nome de todas as instituições que estão aqui, muito felizes com o resultado. Então, eu acho que nós também teríamos essa capacidade de colocar nos estandes de vendas com a mesma responsabilidade, sabe? Com o mesmo cuidado. Então, só queria te passar isso. Mas uma coisa que, aproveitando que você tem uma cabeça ímpar, eu queria te colocar uma coisa. Estão estudando uma modificação no centro. O pessoal está chamando de PIO para o centro. O objetivo é fazer com que nós tenhamos vontade de empreender no centro. Isto é, em resumo, incentivar empreender no centro. Nas reuniões nossas da vice-presidência de incorporação, eu brinco muito com o pessoal, como você deve brincar nas aulas, o ambiente é mais descontraído. Eu brinco assim, olha, se eu fosse presidente, eu resolvia o centro em 2 minutos, né? Aí todo mundo brinca, vou votar em você, tal. Mas o que eu queria te passar, de coração da experiência. Não, você ainda é jovem, você aguenta mais que eu. Mas você vê uma coisa, todas as cidades que você conhece dos grandes países, o centro é uma atração. Todo mundo quer ir no centro. Só o nosso aqui em São Paulo que não é. Por que não aparece um cara como você, um político com esse background, com essa cabeça maior, e resolve isso? Eu vou te dar um exemplo. Vou exagerar, mas só para você ver. Se eu colocar lá, olha, quem for ao centro, a empresa que for para o centro, ganha 5 anos de isenção no ISS deles. Você vai ver como vai aparecer. Se isso for muito, fala o seguinte, quem for ao centro ganha 50% de isenção. Todo mundo vai querer. Se a empresa do Elivertime for para o centro, aparece uma padaria do lado para poder servir os funcionários dele. E estoura isso em 2 minutos. Então, é só calibrar. E eu sempre falo, e fiquei feliz, porque o Cláudio Bernardes também ratifica o que eu falo, antes a prefeitura errar para mais e dar mais facilidade do que dar menos. Então, o que eu estou acompanhando esse PIO central? É um desincentivo, quer dizer, onde não se cobrava outorga, vamos cobrar, isso que já está difícil. As 2 empresas que mais constroem no centro, pelo menos que eu estou me lembrando aqui, o CETIM e a TPA do Mauro Teixeira. Pô, o Mauro já falou, eu não vou mais para o centro. Gente, qual é o que nós queremos? Nós queremos incentivar. Por que você não pega esses outros políticos ou o pessoal, às vezes, da linha e bate a cabeça deles na parede e fala, abre, vamos fazer o país andar. O pessoal ganhar dinheiro não é ruim. E se todo mundo estiver ganhando muito dinheiro, o que acontece? Fecha a torneira. Por exemplo, quando o cara falava assim, posto de gasolina dá muito dinheiro. Se desse tanto, eu abria um, o Odair abria outro, você abria, todo mundo vai lá, o mercado se regula. Então, eu só queria te colocar isso, porque a tua cabeça é diferenciada, você tem que usar, merece ser usada para bem da nossa sociedade. A gente tem essa impressão também, Emílio. Vários prefeitos passaram pela cadeira tentando revitalizar o centro. Você pega isso desde da Erundina para cá, mais fortemente a Marta, o próprio Serra Kassab, o Haddad, etc. Com o Bruno Dória Covas, nós conseguimos aprovar o Triângulo SP, que cria um incentivo, mas é em outras áreas, na área cultural, na área do comércio, no centro da cidade. Estamos revitalizando o Vale do Anhangabaú, com uma obra bastante, inclusive, que também sofreu entraves na justiça, e o Pio Centro. Agora, se vocês me disserem que o texto do Pio Centro não é o melhor texto, eu quero receber essas sugestões para a gente poder fazer a modificação na Câmara. Esse Pio Centro, antes da epidemia, era uma das bandeiras políticas do Bruno, exatamente para que a gente conseguisse vencer um obstáculo que os outros prefeitos não tinham conseguido. E na volta, é o que eu estou dizendo,
muito a calhar essa nossa reunião. Na volta, esse assunto imobiliário vai ser assim avassalador na Câmara. Nós devemos ter, no mínimo, 2, 3 projetos de grande envergadura sendo analisados pelos vereadores. O Pio Centro não só é uma questão econômica, mas também é uma questão política e que deve entrar aí na linha de aprovação ou de deliberação um pouco mais rápida. Tá bom, obrigado. Ricardo? Posso falar? Obrigado, Emílio. Obrigado, Eduardo. Pois não, Antônio? Obrigado, Emílio, por fazer referência ao meu nome. De fato, nós estamos agora, nesse momento, não fosse a pandemia, em fase de início de assinatura de mais um empreendimento na Praça da República, segundo e último terreno da Praça da República. O centro, infelizmente, ainda é tido, especialmente por famílias, como um lugar inseguro para se habitar. Muito mais pela impressão do que pela realidade, né? Lá são batedores de carteira, aqui na Zona Sul são sequestradores, mas o que importa é a sensação. Então, assim, se a gente tiver que arcar com mais qualquer custo para empreender no centro, a outorga é um caso que não é qualquer, é muito, a conta já não fechava, aí é que não vai fechar mesmo. Então, se não é pela iniciativa privada, turma, o poder público tem que pôr dinheiro no Vale Engabaú, tem que fazer isso, fazer aquilo, e nós vamos ficar olhando, porque não dá, o consumidor é que tem que pagar essa conta. Então, temos que ter uma boa impressão de segurança, uma boa impressão de limpeza, e temos que ter uma redução de custos, não um aumento de custos. Eu fui chamado na SP Urbanismo há 4, 5 anos, porque a gente estava lá com vários lançamentos, e o pessoal começou a fazer perguntas, e eu descobri que eles estavam querendo calcular quanto é que dava para cobrar de outorga. Eu falei, ó, se vocês cobrarem qualquer coisa, eu não vou fazer mais nada no centro, porque a conta não fecha. Então, é inadmissível que se discuta cobrança de outorga no centro. Ao contrário, eu acho que a gente tem que sair de 6 vezes para mais vezes a ocupação do terreno. Os terrenos que estão lá são raros, pequenos e caros. Engana-se quem acha que no centro o terreno é barato, ele é caro. Já está no preço, não adianta onerar, porque se não levarmos famílias, se não levarmos moradores para lá, enquanto não tem morador, não tem segurança, não tem limpeza, não tem iluminação, nós precisamos fugir dessa armadilha, porque isso vai piorar o que já não está bom. Então, só para entender aqui, o que nós estamos discutindo em relação ao projeto do Pio Centro é que ele não é um projeto bem visto, bem quisto pelo setor. É isso, né? Só para ver se eu estou no mesmo raciocínio. É o seguinte, eu Eduardo, te diria que nós temos tido bastante análise de todos esses PIOs, né? Como sempre, o setor tem uma interlocução grande, analisa tecnicamente tudo, propõe uma série de sugestões, tudo de maneira clara, transparente, nos portais da prefeitura. Essa interlocução. Os últimos minutas que nós vimos do projeto do PIO Setor Central, ele, como acho que sabem todos aqui que estão ouvindo, ele aumenta quase pouco mais que dobra o perímetro da atual Operação Urbana Centro. Ele pega um perímetro realmente espetacular e traz novas áreas para requalificação, né, no centro, só que eles estão com uma ideia de trazer cobrança de outorga onerosa, onde, um dos pontos, né, onde hoje, por exemplo, no atual perímetro da Operação Urbana Centro, que vamos chamar de centro histórico, é gratuito. Você pode fazer até 6 vezes a área do terreno gratuitamente. Se passar a cobrar, você vai estar trazendo um imposto. Não adianta dizer que não, vai influir pouco no VGV. O pessoal faz uma série de cálculos dizendo que no VGV vai ter 5% só, 4%, 6%. Isso é mortal. Hoje, numa tabela de venda, qualquer variação mínima no preço é o sucesso ou fracasso de um empreendimento. E se tiver outorga onde hoje não tem, é um imposto adicional que estaria entrando. Além disso, tem alguns setores novos que, por uma questão talvez de princípio equivocado, estão querendo colocar uma cota que faz com que a unidade mínima
tenha em torno de 40, 45 metros. Nós sempre achamos que essas interferências não são adequadas. Não adianta o tecnocrata, o poder público vir colocar o que o mercado deve fazer. Isso existia lá na União Soviética, no Gosplan. Aqui tem que deixar nós termos essa sensação que estamos com o umbigo no balcão, de ver e sentir por pesquisa, comportamento humano, de como está o produto adequado. Né? Tem outras observações que nós fizemos, mas ainda está no âmbito do executivo. Como aconteceu essa questão da paralisação e a proibição de concentração, falta fazer a última audiência pública devolutiva do PIO Setor Central, que a Secretaria pediu autorização do Ministério Público para fazer isso de maneira digital, porque presencialmente não vai dar. Porque é devolutiva, né? Isso, falta devolutiva, aí nós vamos ver a minuta final do projeto, e é esse que depois deverá ser enviado à apreciação da Câmara Municipal de São Paulo. Nós queremos que ele vá o mais redondo possível nas nossas sugestões. Né? Yasbek, basta a gente fazer uma observação visual. Desculpa, Calas. Basta a gente fazer uma observação visual. Você cobra uma outorga cara na Zona Sul e está todo mundo empreendendo na Zona Sul. No centro, você não cobra nada, não está ninguém empreendendo. Se vai cobrar, imagina o que vai ser. Mas, o Cetim, Eduardo, o que eu mais queria aproveitar aqui não é para falar do Pio Centro. Eu queria falar deste seu espírito, Eduardo. Por que esse seu espírito você não consegue repartir ele? Vou tentar te explicar uma coisa. Eu também tenho uma formação acadêmica forte, mas como você tem a parte prática. Eu tenho muita bronca de quem só estuda e fica fazendo curso, e nunca teve um empregado ou nunca pagou nenhuma duplicata, e aí começa a colocar tudo que ele acha como sendo verdadeiro. Eu ouvi de um tecnocrata que o Ricardo falou, que disse o seguinte: a gente precisa cobrar sim a outorga porque eu preciso desse dinheiro. Você sabe que eu liguei para o meu diretor, eu estava em Campos do Jordão agora, nessa quarentena, e falei o seguinte: olha, você precisa quadruplicar o preço dos imóveis nossos, porque eu estou vendendo um quarto e eu preciso desse dinheiro. E ele quase pediu demissão. Quer dizer, não é o que você quer, é o que você pode, é o que é adequado para a coisa. Você entendeu? Então, quando o cara faz só a continha, ele não entende que, primeiro, o cara não dá para ele pagar 20% a mais no centro. Segundo, as empresas estão sem dinheiro. A outorga significa aumento do capital de giro. Numa continha rápida que eu fiz, quem poderia fazer 3 faz 2 empreendimento, porque a outorga toma na hora. Então, esse teu espírito, que seria interessante, não para favorecer a gente, não, para favorecer a sociedade, sabe? Esse espírito que você tem. Vamos ver o que é melhor para a sociedade, tá? Mas sabe que eu queria? Eu queria fazer um pedido, então, de acordo com essa fala do Calas. Você sabe que a gente tem essa interlocução que nós passamos a ter, eu com as entidades, ela é fundamental na Câmara Municipal, mas ela também é fundamental para que vocês sejam a ponte e que o Legislativo possa dialogar com o Executivo. Então, por exemplo, o Pio Centro que vai ser encaminhado para a Câmara, ele pode contar com a nossa articulação, com a minha articulação, junto ao Executivo, para que eles encaminhem aquele que seja o texto mais viável e etc. Para o setor. E aí, sem problema, viu? Eu não tenho problema com essas questões de grupo de pressão, de atender setores. Os políticos no mundo são assim, cada um atende aquele que o procura, atende o seu representado, ele é representante de alguém. Então, não tenho nenhum problema, estamos sendo gravados aqui, isso é público, não tenho nenhum problema em dizer, quero sim poder dialogar com o Executivo, auxiliando ao setor e que a lei seja a mais adequada e atenda melhor
a todos e, logicamente, atendendo o bem comum, visando o benefício do morador da capital. Então, esse é o pedido que eu queria fazer. Se vocês puderem me colocar nessas conversas, eu iria de muito bom grado. Isso é um alento para nós, né, Basílio? Tá bom, muito bom. Nós vamos depois passar a você, Eduardo, as sugestões, assim que a gente vê se a última versão da minuta, nós vamos passar as sugestões. Podemos passar as daqui nós já vimos, tá? Mas a gente fala. Eu estou aqui vendo o ex-presidente João Crestana está dizendo que é importante enfatizar que o mercado é um animal de duas cabeças, já que inclui a incorporadora e o cliente. Se o cliente não pode pagar, não há vendas e a prefeitura não arrecada nada, né? É isso mesmo que ele está falando. Nós colocamos até o secretário Chucri sobre esse tema. Nós participamos de alguns congressos internacionais anualmente, Eduardo, vários países, em vários locais do mundo, e um dos temas de um dos congressos foi exatamente revitalização de centros degradados. E nesses congressos nós vimos depoimentos de várias cidades que conseguiram melhorar esses centros, como Dublin, Londres e várias outras. E o resumo são 4 fatores chaves para a revitalização de centros. 4. Infraestrutura, qualidade do entorno, segurança e incentivos. Nesses 4 eixos está o segredo da revitalização do centro. Infraestrutura nós temos lá, tem bastante. Falta qualidade do entorno, falta segurança, melhorar isto, mas isso vem acontecendo. E os incentivos tem que ter, justamente para o CETIM lá fazer aqueles prédios maravilhosos que ele fez lá, o Mauro Teixeira Pinto e outros. Está acontecendo depois de tantos anos. Não sei se todos sabem que estão ouvindo, a primeira operação urbana de São Paulo foi a Operação Centro. E no início, o coeficiente de aproveitamento gratuito era 12. 12 vezes. E foi caindo até 6. Mas ele começou com 12. Para todos saberem, o Martinelli tem um coeficiente de aproveitamento de 20 vezes. O Copan tem quase 15. Ou seja, precisa incentivar para que todo o setor, não é só imobiliário, faculdades, hospitais e vários, comércio, lazer, cada vez mais possam ajudar a revitalizar o centro. Se tem uma unanimidade na cidade de São Paulo, acho que é essa, né? Todos querem um centro mais adequado. Verdade. Bom, é verdade. Vamos lá que estamos quase aí terminando. Mas, Eduardo, 2 perguntas aqui para nós. Nós ouvimos hoje o secretário de Saúde, Edson Aparecido, dizendo que possivelmente o prefeito já teria decidido a quarentena, o isolamento social, o distanciamento social será prorrogado. Haja vista as condições complicadas que estão acontecendo na cidade de São Paulo, no setor de saúde pública, né? Então, eu queria te ouvir, se você está participando desses temas, você que assume a prefeitura aí periodicamente. E a segunda pergunta era para o político Eduardo Tuma. Nós vamos ter eleições esse ano? Então, assim, 2 questões fáceis de serem respondidas, né? A primeira eu conversei com o secretário da Saúde, Edson Aparecido, na tarde na manhã de hoje. Então, faz 2 dias que ele esteve comigo na Câmara, hoje é quinta, na terça-feira. Ele me passou um cenário muito, assim, assustador, agressivo, nesse sentido de que a cidade, mesmo com o isolamento, vai ter um número de mortes elevadíssimo e que as medidas restritivas estão sendo benéficas, mas elas precisam ser intensificadas. Então, assim, a perspectiva da prefeitura é, sim, uma não flexibilização. Essa é a informação que eu posso dar. O Bruno, ele tem muito o peso na área da saúde, então ele não quer ser responsável, e com razão, né? Não quer ser responsável amanhã ou depois, tanto legalmente quanto sociopoliticamente, de ser responsável por carregar mortes nas costas. Ao mesmo tempo que é o que eu disse no começo. Vou dar aqui um exemplo claro
do que é a nossa articulação junto à prefeitura. A gente entende que muitos setores da sociedade se beneficiaram pelo achatamento da curva, ou seja, houve uma menor infecção em relação a números, o sistema de saúde suportou bem esse que seria o pico, apesar que dizem que o pico hoje é 15 de maio, de 15 a 20 de maio, mas sempre interessante, vou me alongar um pouco aqui, sempre interessante notar que as piores semanas são sempre as duas próximas, né? Então, assim, faz um mês que a gente está falando que as duas próximas semanas vão ser as piores. Então, assim, a questão tem se arrastado e a gente tem visto que, claro, é uma epidemia, mas que alguns setores podem ser flexibilizados. Vou continuar aqui com o exemplo que eu vou dar, e é o que a gente tem articulado junto ao prefeito, os locais de reunião, as igrejas, querem sim uma flexibilização com o cuidado necessário. Então, por exemplo, os estandes de venda. Os estandes de venda, eu não vejo problema, dado o número que o setor da construção civil apresentou em relação aos próprios operários, aos próprios trabalhadores. Operários não é a expressão, mas os próprios trabalhadores da construção civil. Então, assim, vou ser objetivo. A prefeitura tem a tendência de intensificar a restrição e os vereadores e vários grupos de vereadores têm uma tendência, num outro sentido, de, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, pedir uma certa flexibilização para balancear a economia com a saúde. Então, essa é a minha primeira resposta. A segunda resposta das eleições desse ano o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso, ele é contra adiar as eleições. Foi a primeira fala dele. Ele já teve uma outra fala dizendo que não é absolutamente contra e que vai analisar. O que eu acredito é que nós teremos eleições este ano, que provavelmente elas sejam em outubro. Essa é a minha primeira resposta. Teremos eleições em outubro. Se houver alguma mudança, é de outubro para dezembro, e só isso. E eu não acredito em unificação das eleições para 2022. Assim, a gente deve ter eleição esse ano em outubro, ao que tudo indica. Se houver alguma modificação que ela é possível, ela deve ir de outubro para dezembro. Mas não acredito no que tem sido veiculado de extensão de mandatos, né, para 2022. Muito bem, muito obrigado. Essa prorrogação vai pegar muita gente. Alguém gostaria? Basílio, Odair, Cetim? Né? Já não está na hora de encerrarmos? Bom, eu passo a palavra, então, antes de passar a palavra para o Basílio e para o Emílio, para vocês terminarem, queria enaltecer, em nome da sociedade, agradecer a você e a todos os vereadores por terem reduzido, fazer esse gesto do setor público em reduzir os vencimentos e as verbas de gabinete. É um exemplo, parabéns, é uma sociedade, sem dúvida, aplaude essa movimentação. E agradecer muito, Eduardo, a sua participação, a sua presença e as respostas objetivas que você deu. Basílio, por favor. Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Como o Ricardo muito bem colocou, o Emílio, idem, e o Antônio, o Odair, suas respostas foram bem objetivas e são necessárias para que possamos nos situar e planejar o andamento das nossas empresas e nós mesmos. Você tem um ambiente bastante difícil. Mas pensando um pouquinho mais no longo prazo, eu ia fazer todos os comentários que o Ricardo fez sobre as nossas viagens internacionais, quer dizer, o resultado é esse mesmo. As cidades com qualidade de vida, onde os cidadãos têm prazer, têm felicidade de morar, são aquelas onde o centro foi recuperado. Talvez seja essa a nossa maior necessidade hoje, a grande prioridade. Então, tanto o PL 225, quanto o PIO Centro, quanto as demais legislações que vão
de encontro a essa necessidade são bastante importantes, são uma enorme prioridade para que a gente consiga efetivamente transformar São Paulo numa cidade acolhedora. E aqui estamos todos irmanados, todos do mesmo lado, Eduardo, tenho certeza disso. Claro. O objetivo é simplesmente fazer o melhor para a cidade que nós amamos, onde nós vivemos, onde as nossas famílias vivem. E vamos fazer isso. Você falou, vários prefeitos já tentaram, não houve grande sucesso, houve um sucesso bastante relativo, apesar da luta de alguns denodados, a exemplo do Antônio Cetim, do Mauro Teixeira Pinto. Mas vamos transformar isso numa coisa legal e fazer uma São Paulo espetacular. Agora é a hora da gente mexer e conseguir esse grande objetivo. De novo, obrigado. Obrigado. Você falou denodados, o Mauro Teixeira Pinto e o Cetim. Eu acho que agora eles vão conseguir acabar com vocês. Mas estou brincando. Queria te agradecer, Eduardo, pelo teu espírito, por ter aberto esse diálogo com a gente a respeito das coisas do centro e outras coisas mais. Eu sei que você tem alguns companheiros lá que pensam parecido com você, querem melhor para a sociedade. Nós também queremos o melhor para a sociedade. É uma marca registrada do Secov nunca ter pedido nada por uma pessoa individual, sabe? Então a gente está sempre pensando na sociedade. E nem nunca você vai ouvir da gente uma coisa dessa. Nós queremos o melhor para a sociedade. E queremos te agradecer por ter colocado esse tempo para a gente. E acho que você pode ficar sossegado, porque o teu pai deve ter um puto orgulho de você. Tá bom? Obrigado. Você tinha alguma coisa, Odair? Você tinha? Sim, eu queria que o presidente Tuma recebesse aí um abraço da Abrainc, pela minha pessoa, e que bom que a gente tem um legislativo, um representante, um líder legislativo que a gente não vai reivindicar, ele já vem de encontro com aquilo que a gente mais precisa. Sempre lembrando que nós somos um mero intermediário entre o consumidor e uma produção, né? Uma construtora e um consumidor. Nós, incorporadores, estamos ali tentando equacionar, não somos especuladores, especulador é aquele que retém o imóvel e nós somos loucos para ficar sem nenhum estoque, né, Yasber? Então, nós estamos sempre segurando o prato em pé. Então, que bom, fico muito feliz que a gente tenha aí na nossa Casa Legislativa alguém que esteja olhando para esse setor. Não é para o incorporador, é para o setor, para a sociedade, para o consumidor, para as famílias. Porque, afinal de contas, nessa pandemia, queda de bolsa, queda de ações da Petrobras, petróleo sobrando, etc., onde é que a gente correu para ficar sob proteção? Debaixo de uma laje, né? Debaixo de um telhado, nas nossas casas. No lar. É o nosso lar, exatamente. Okay. Eduardo, por favor, suas palavras finais. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Vocês são muito representativos na sociedade paulistana. Na verdade, dialogam diretamente com o morador da capital, são responsáveis pelo adensamento e pela evolução da própria cidade. Então, assim, fico lisonjeado, honrado de poder ser escutado e de poder ser um instrumento. Quero poder servir vocês da melhor forma possível, olhando sempre a cidade que a gente ama tanto e quer ver bem. Então, na verdade, de gratidão a palavra e contem comigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Obrigado amigo. por todos. Obrigado, boa noite a todos. Abraço. Tchau, Basílio. Tchau, Daí. Tchau. Obrigado.